tirei um passaporte, ó, o primeiro morador de rua da Cracolândia que tem passaporte. Tirei um passaporte. Você vai aqui, pra ó. onde? Ó, eu sou o primeiro morador da Cracolândia. E aí, galera? Beleza? Hoje a gente vai mergulhar num papo pesado. Famosos que já estavam no topo e acabaram nas ruas. Pois é, meus caros, a vida dá voltas. Vem comigo nessa viagem louca de 25 celebridades brasileiras que perderam tudo. Tá preparado? Então, solta o play. Vamos começar falando sobre uma atriz que entrou na casa de todo mundo através da TV. Isso mesmo, é a Guta Stresser, nossa querida bebel da grande família. Quem diria que ela também passaria por maus bocados, né? Em 2022, a Guta soltou uma bomba. Tava com problemas financeiros e quase perdeu o apartamento. Dá pra acreditar? A atriz que fez a gente rir tanto tava passando por uma barra pesada. Eu realmente cheguei a pensar, tipo assim, não tenho mais utilidade pro mundo, sabe? Confessou a Guta. Cara, imagina o desespero de chegar nesse ponto. Mas os problemas não pararam por aí. Além da crise financeira depois de sair da Globo, ela também enfrenta a da esclerose múltipla. Não é um diagnóstico fácil. São vários sintomas diferentes. É um divisor de águas na minha vida, pro bem e pro mal. Ela contou. Thiago Baldini. Chegou a hora de falar de um ator que já brilhou em várias novelas. Isso mesmo, é o Thiago Baldini. Mas prepara o coração que essa história é de cortar o coração. Quem olha o rosto do Thiago hoje não imagina os trabalhos de sucesso que ele fez. Ele estava em Eta Mundo Bom, do Valcir Carrasco, Liberdade, Liberdade, do Mário Teixeira na Globo, e ainda fez Os 10 Mandamentos e A Terra Prometida na Record. Carreira e tanto, né? Mas aí, meus amigos, a vida deu uma guinada daquelas. A passagem está um pouco cara. Eu hoje estou tentando aqui juntar um valor para poder ir pegar o ônibus e ir para até onde que eu consiga, contou o Thiago. Dá para acreditar? Em 2018, ele falou que a depressão foi o estopim para a crise financeira e pessoal. Para sobreviver, o Thiago passou a morar nas ruas de Vilhena, em Rondônia, segurando uma placa com a palavra Sorria. Que situação, hein? Em 2019, ele até ganhou uma chance de voltar a trabalhar nas pegadinhas do João Kleber, mas a morte da esposa prejudicou tudo. Depois disso, foi só ladeira abaixo. Ele chegou a ser preso várias vezes por roubo e até por ameaçar funcionários de uma lanchonete. E aí, o que vocês acham dessa história? Como será que um ator que fez tantas novelas acaba nessa situação? Deixa nos comentários a sua opinião. Carlinhos Mendigo. Chegou a hora de falar de um cara que fez a gente rir muito no Pânico. Isso mesmo, é o Carlinhos Mendigo. Mas a história dele não tem nada de engraçada, viu? Em 2022, o Carlinhos estava numa situação tensa. Devia mais de 90 mil de pensão pro filho. Dá pra acreditar? O cara que fazia todo mundo rir estava com problemas sérios com a justiça. Ele pagou, acredito que equivalente a uns 10 meses, não me recordo muito bem, e depois parou de pagar tudo. São 7 anos, contou a ex-mulher dele. Imagina só o drama! Mas a coisa ficou ainda mais complicada. O cara chegou a ser preso por causa dessa dívida. É mole? Do palco do Pânico para uma cela de prisão. E olha só que loucura! A história do Carlinhos é complicada desde a infância. Eu dormia dentro dos tubos de metrô, ele contou. Dá para imaginar o perrengue que o cara passou? Recentemente, ele foi preso de novo. Dessa vez, a dívida de pensão já estava em torno de 250 mil reais. Que situação, hein? Aretha Marcos. Agora é a vez de falar de alguém que cresceu nos holofotes. Isso mesmo, é a Aretha Marcos, filha da saudosa Vanusa. Mas prepara o coração que essa história é de cortar o coração. Em 2020, a Aretha fez algo que ninguém esperava. Pediu ajuda financeira na web para comprar uma casa própria. Pois é, meus amigos,
A filha de uma das maiores cantoras do Brasil estava passando perrengue. Eu vivo com pouco, bem pouco mesmo. Eu vivo de forma muito humilde, confessou Aretha. Dá para acreditar? A artista que já fez tanto sucesso na música e na TV estava numa situação dessas. Ela queria arrecadar R$150 mil para comprar um terreno e construir uma casa. A primeira casa que eu sei que eu vou levantar vai ser a da minha irmã, para morar eu, ela e minha mãe. Ela escreveu. Nessa época, a Vanusa ainda estava viva, mas já estava internada por causa do Alzheimer. E aí, o que vocês acham dessa história? Como será que a filha de uma cantora tão famosa chega numa situação dessas? Deixa nos comentários a sua opinião. Agora vamos falar sobre Aleph Del Moral. Nunca vou morar nesse lugar nojento. Principalmente com você. Lembra dele em Vamp? Pois é, o cara arrasava nas telinhas, mas a vida deu uma reviravolta daquelas. O Aleph enfrentou uma barra pesadíssima com esquizofrenia e, acredite se quiser, acabou morando na rua. Pois é, meus amigos, a fama não é garantia de nada nessa vida. Depois da novela, ele até tentou seguir carreira no teatro, mas a doença complicou tudo. Em 2015, aconteceu algo surreal. O Aleph simplesmente sumiu por 7 anos. Dá para acreditar? Mas a história não termina aí. Em 2016, finalmente acharam ele. Adivinha onde? Em Osasco, São Paulo, vivendo como indigente. O cara que brilhava na TV estava agora vivendo nas ruas. Que baque, hein? Ele ficou internado por 16 dias e depois voltou para a casa da mãe em Macaé. Uma reviravolta e tanto na vida do cara. Regininha Poltergeist. Galera, prepara que essa história é de cair o queixo. Então, eu fiquei uns 4 dias sem tomar banho. Lembra da Regininha Poltergeist? Aquela ex-modelo e atriz da Globo que arrasava nas passarelas e nas telinhas? Pois bem, segura essa. Em 2021, aos 50 anos, ela estava morando num posto de gasolina. Isso mesmo que você ouviu. Inclusive, nessa época que eu fiquei lá, foi pra mim que eu estava lá e me ajudaram, porque eu fui vítima de várias coisas que eu passei. Desabafou Regininha. Dá pra sentir o drama na voz dela, né? E aí, meus caros, o que será que aconteceu pra Regininha chegar nessa situação? Deixa nos comentários o que você acha que pode ter rolado. Kátia Reis. Tá na hora de falar de uma musa que fez muito sucesso nos anos 90. Lembra da Kátia Reis? Pois é, a história dela é de deixar qualquer um de queixo caído. Em 2011, rolou uma parada tensa. A Kátia foi despejada do apartamento onde morava com a filha de 4 anos. Tudo por falta de pagamento. Dá pra acreditar? A modelo e atriz, que já foi capa da Playboy, estava passando por um perrengue desses. Eu tenho uma filhinha de 4 anos, onde eu estou desempregada, onde o mercado de televisão não aceita mais, porque eu tive depressão no meu parto. Eu sou mãe solteira, desabafou Kátia. Imagina só o desespero. Mas o pior é que ela nem sabia que ia ser despejada. 2 oficiais de justiça apareceram do nada pedindo para ela sair. Vai ser mais uma família morando debaixo da ponte, ela disse, desesperada. A Kátia contou que tinha pago 70% do valor do apartamento e estava negociando o resto na justiça. Mas não adiantou nada. Lembra dela como assistente de palco do Gugu? E nas novelas do SBT? Pois é, quem diria que ela chegaria nessa situação? Rubens Sabino. Agora vamos falar sobre o Rubens Sabino da Silva. Pode ficar com a boca aí que eu não quero nada não. Não lembra dele? E se eu falar do neguinho de Cidade de Deus? Agora bateu, né? Pois é, meus caros. Mesmo depois do sucesso estrondoso do filme, o Rubens acabou nas ruas. Dá pra acreditar? O cara que atuou num filme que ganhou o mundo estava morando na rua.
Eu virei um morador de rua famoso, mas não rico, enquanto Cidade de Deus arrecadou milhões. Na época, ganhei um cachê de R$ 5.000, contou ele. Imagina só a frustração do cara. Mas a coisa ficou ainda mais tensa. Em 2003, ele foi pego roubando uma bolsa num ônibus. Disse que estava sem comer há dias. Que situação, hein? Um diretor que trabalhou com ele falou que o vício em drogas foi o que derrubou o cara. É de partir o coração, né? Aí, ó, meu passaporte tá aqui, ó. Tirei um passaporte, ó. Primeiro morador de rua da Cracolândia que tem passaporte. Tirei um passaporte. Você vai aqui, pra ó. onde? Ó, eu sou o primeiro morador da Cracolândia. Ele falou, mostrando como a vida deu voltas. Cristina Mortágua. Agora é a vez de falar de uma musa que arrasou nos anos 90. Lembra da Cristina Mortágua? Pois é, a história dela é de apertar o coração. Eu só comecei a tomar esse remédio para poder disfarçar, porque a minha mãe não aceitava a minha depressão. No ano passado, a Cristina soltou uma bomba nas redes sociais. A ex-modelo, aos 54 anos, fez um pedido de socorro que deixou todo mundo chocado. Gente, eu não quero me matar. Eu preciso de ajuda, ela desabafou. Que situação, hein? A Cristina contou que não tinha para onde ir e que, se precisasse, iria para um abrigo. Minha mãe me criou sem limites e hoje, com 42 anos, eu sofro muito por nunca ter tido alguém para me colocar limites. Ela disse. Dá para sentir a dor nas palavras dela. Ela falou que estava doente das emoções e que não podia cuidar da mãe idosa. Pior que ela ainda falou de maus tratos. Ela está me adoecendo. Eu não tenho onde morar, desabafou. A Cristina ainda marcou uma psicanalista na publicação, pedindo ajuda. Eu errei muito em ter confiado em muita gente. O meu maior erro foi ter meu, né? Porque a gente tem que confiar muito nas pessoas. A gente tem que confiar em Deus, ela refletiu. Maria Rocha. Chegou a hora de falar de uma atriz que brilhou na telinha da Globo. Isso mesmo, é a Maria Rocha. Mas prepara o coração que essa história é de deixar qualquer um chocado. Em 2015, rolou uma parada tensa. A Maria foi despejada do apartamento onde morava em Ipanema. E não estava sozinha, não. O filho João Pedro, na época com 6 aninhos, estava junto. Tudo por falta de pagamento. Dá para acreditar? E eu tinha uma postura de muita força. De não, eu quero muito ter meu filho. Eu quero muito ser mãe. Contou a Maria. Imagina só o desespero de uma mãe numa situação dessas. Mas a treta não parava por aí. A escola do filho estava cobrando as mensalidades atrasadas. A Maria dizia que não pagava porque não recebia a pensão do ex-marido. Já a escola falava que o pai pagava direitinho. Uma confusão danada. O pequeno João Pedro é fruto do relacionamento da atriz com o músico João Gervardi. Eles foram casados por 3 anos e se separaram em outubro de 2012. E aí, o que vocês acham dessa história? Como será que uma atriz da Globo chega numa situação dessas? Deixa nos comentários a sua opinião. Heloísa Fontes. Chegou a hora de falar de uma modelo que brilhou nas passarelas internacionais? Isso mesmo, é a Heloísa Fontes. Mas prepara o coração que essa história é de deixar qualquer um chocado. Olha só que loucura! Em 2020, a Heloísa foi encontrada vagando, desorientada nas ruas do Morro do Cantagalo, no Rio de Janeiro. Dá para acreditar? A modelo, que já faturou R$35 mil num único dia, estava nessa situação. No auge da carreira, ela arrasava em Nova York e tinha contratos com marcas internacionais. Mas aí, meus amigos, a vida deu uma guinada daquelas. A Heloísa, com apenas 26 anos, tinha um histórico de dependência química e surtos. Ela chegou a viver em situação de rua em comunidades como Cidade de Deus e Jacarezinho.
Que baque, hein? Quando a polícia encontrava ela, levavam para hospitais, onde ficava internada por dias. Imagina só o drama. Mas tem um final mais feliz nessa história. Hoje, a Heloísa mora com a mãe num sítio em Alagoas. Ufa! Pelo menos ela tá num lugar seguro agora. Seu Jorge. Fala, galera! Agora é a vez de uma história que começa triste, mas tem um final feliz. É isso aí! Isso mesmo! Vamos falar do Seu Jorge. Hoje ele é rico e famoso, mas nem sempre foi assim. Acredite se quiser, mas o Seu Jorge já foi um sem-teto no passado. Pois é, meus amigos, antes da fama, ele passou por uma barra pesada. Aos 19 anos, a vida do Seu Jorge virou de cabeça para baixo. O irmão dele, Vitório, foi morto numa chacina. Isso desestabilizou a família toda. O jovem Jorge chegou a morar com um parente no Meier, mas logo depois foi parar nas ruas do Rio. Eu dormia dentro dos tubos do metrô, ele contou. Dá para imaginar o perrengue? Mas mesmo nessa situação difícil, ele não largou a arte. Pelo contrário, 4 dos 7 anos que ele passou na rua foram com uma companhia de teatro. A grande virada veio quando ele fez um teste para um musical. Depois disso, a vida do cara mudou completamente. Em 1997, ele entrou para a Farofa Carioca e a carreira decolou. E aí, o que vocês acham dessa história de superação? Deixa nos comentários se você conhece alguém que deu a volta por cima assim. Maurício Alves. Galera, vocês lembram daquele galã gato de Sassaricando? Pois é, o Maurício Alves teve uma queda e tanto. Imagina só, o cara tava no auge da fama, brilhando nas telinhas da Globo, quando bam! Foi demitido por causa de um rolo com uma jornalista. Pois é, meus amigos, o mundo dá voltas. No dia que fui gravar a cena, meu nome estava cortado. Perguntei por quê, e ele me respondeu. Maurício contou, relembrando aquele momento que mudou tudo. Mas a história não para por aí, não. Depois de ser mandado embora, o cara simplesmente sumiu da TV. E aí que vem a parte mais chocante. Ele acabou nas ruas por um tempo. Dá pra acreditar? Josi Campos. Tá na hora de falar de uma musa que arrasou nos anos 80 e 90. Lembra da Josi Campos? Pois é, a história dela é um pouco diferente, mas não menos chocante. Olha só que loucura! Em 2004, a Josi teve que ser tirada da própria casa. Não, ela não estava morando na rua, mas a situação era tão tensa que precisaram intervir para salvar a vida dela. Dá para acreditar? Quando ela começou a ficar, ela entrou em depressão e ficou reclusa em casa. Contou uma fonte próxima. Mas a coisa era muito mais séria do que parece. A Josi estava vivendo isolada no apartamento, sem telefone, luz, água e nem gás. Imagina só o perrengue. E pior, ela se alimentava de restos de comida do lixo e usava sempre as mesmas roupas. Que situação, hein? No auge do sucesso, ela foi capa da Playboy e arrasou no cinema e na TV. Lembra dela no Viva o Gordo e no Caso Especial? Pois é, quem diria que ela chegaria nessa situação? E aí, o que vocês acham? Como alguém pode passar de musa a uma situação tão difícil? Deixa nos comentários a sua opinião. Cida. Chegou a hora de falar de alguém que todo mundo conhece. Gessilda Silva dos Santos. A Cida! Lembra da Cida, a campeã do BBB 4? Pois é, a história dela é de deixar qualquer um surpreso. Obrigado, meu Deus! Obrigado, Big Brother! Essas foram as palavras da Cida quando ganhou o programa. Ela foi a primeira mulher a levar o prêmio do BBB. Que orgulho, né? Mas a vida deu umas voltas depois disso. A ex-babá ficou rica depois do reality da Globo. Mas aí, meus amigos, os problemas começaram.
A Cida enfrentou problemas financeiros e perdeu a casa em que morava. Sabe por quê? Ela aceitou ser fiadora de uma amiga, uma assessora que acabou não pagando o aluguel. Que vacilo, hein? E eu perdi a minha casa. Foi o leilão e eu já não tinha mais o dinheiro para pagar, contou a Cida. Dá para imaginar o desespero? A dívida foi parar na justiça e a casa da Cida foi a leilão. Que situação difícil, né? Hoje, aos 40 anos, depois de passar por essa crise financeira, ela faz alguns trabalhos esporádicos nas redes sociais. E aí, o que vocês acham dessa história? Como será que alguém que ganhou um prêmio tão grande acaba perdendo tudo? Deixa nos comentários a sua opinião. E aí, galera? Que viagem louca, né? Essas histórias mostram que a vida dá voltas mesmo. Qual te chocou mais? Comenta aí embaixo. Não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho. Valeu demais e até o próximo vídeo!